eu sou Luzimânia Abdias e esse é o programa Meta Mudança. É um prazer muito grande estar com você de novo aqui nessa nossa jornada, nessa nossa viagem, aonde você é o comandante da sua viagem. Você é o protagonista dessa história. E hoje, nesse segundo programa, estou compartilhando aqui com a doutora Luzia. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse momento para ajudar a clarificar, as questões aqui elaboradas. Então, vamos ao nosso segundo assunto importante. Hoje nós vamos falar sobre autoavaliação. Autoavaliação é um processo tremendo porque é praticamente o início da mudança. Sem autoavaliação não há mudança. Doutora Luzia, a autoavaliação, como nós poderíamos definir autoavaliação? Se você reparar, eu fiz até uma careta aqui, porque é a coisa mais difícil que tem, É um exercício de reflexão a respeito de mim mesma. Auto, próprio, quer dizer próprio. E essa reflexão se aplica a todas as áreas da nossa vida ou alguma determinada? Todas as áreas da nossa vida. Temos que estar sempre fazendo uma autoavaliação. É bom que estejamos fazendo sempre uma avaliação. Eu tenho observado que esse olhar crítico a respeito de nós mesmos é pouco incentivado pela sociedade. Nós temos geralmente um olhar crítico para quem está em nossa volta ou o que está em nossa volta. Mas esse olhar crítico para dentro de nós, para nós mesmos, não é muito incentivado. E nesse processo de autoavaliação, essa reflexão fundamental que você tão bem definiu, ela serve para o início dessa nossa jornada, para o início dessa caminhada de mudança. Em que ponto esse olhar crítico pode ser esse instrumento de início? De início para a mudança. Isso. Porque nós vivemos numa época, na época atual, dos descartáveis. Então, os relacionamentos eu jogo fora do mesmo modo que eu jogo as roupas, do mesmo modo que tudo torna-se em desuso, cai em desuso muito facilmente, rapidamente. Então, o indivíduo está muito acostumado a ver o defeito nos outros, a avaliar o outro. Eu costumo dizer que o dedo está sempre apontado para lá e é necessário apontar o dedo para cá, que é a autoavaliação. Então, quando eu faço a autoavaliação, eu tenho chance de mudar a mim mesma. E muitas vezes nós queremos, nos relacionamentos, sempre pensamos em mudar o outro, em mudar a situação ao nosso redor, em mudar o mundo, em mudar o país, e não mudamos o nosso próprio comportamento. Quando a gente se olha, que a gente reflete a respeito das coisas que a gente faz, a gente fica uma pessoa mais tolerante, mas não tolerante com o erro. Tolerante com as pessoas que erram, e a gente vê que a gente também é passível de erro. E aí a gente pode mergulhar realmente num processo de mudança, só com a autoavaliação. Essa autoavaliação, que a gente já viu é fundamental para esse processo de mudança, ela tem algumas perguntas, alguma elaboração. E assim, é uma pergunta bem psicológica. Quando você começa a fazer essa autoavaliação, de repente você olha para dentro de você e você não gosta muito do que você está vendo. Você não gosta muito daquela imagem que você viu. Como eu sou assim? E como psicologicamente a gente pode lidar com essa rejeição a nós mesmos? Digamos assim, não fazendo essa rejeição, tá? Quando a gente descobre quem a gente é, os erros que a gente cometeu, a princípio dá um desespero muito grande, porque nós temos a ideia ou a ilusão de querermos ser perfeitos. A gente entende que o defeituoso é o outro, o problemático é o outro. Tudo que a gente faz é certo, é correto.
O que o outro faz por ser diferente de como eu faria, vai ser sempre o errado. Até que a gente descobre, quando a gente mergulha em reflexão e que a gente descobre que o erro, que nós temos erros, e aí a gente começa a elencar esses erros, de quantas vezes na vida a gente cometeu tais erros, né? Tal ou tais erros, que acredito que não seja um só, um apenas. E aí, para não entrar nesse processo de rejeição, que a rejeição começa com um outro erro em cima, que é a culpa. Então, ela entra no processo de autoavaliação porque a gente tem a culpa de não ter descoberto antes que aquilo ali, que a gente tinha aquele defeito X ou que a gente tinha cometido aquele erro X. Então, quando a gente entra na culpa, a gente começa a falar mal de si mesmo. Por isso que muitos cegam-se e não querem entrar no processo de autoconhecimento, porque ele não quer descobrir onde ele errou, não quer saber onde ele errou, para ele não se sentir culpado e para ele não se rejeitar. Mas esse não é um caminho. O caminho a descobrir é você aprender com os erros, o sujeito aprender com os erros, não querer errar o mesmo erro, entender que eu sou passivo de erro, que eu tenho defeitos, mas que eu sou amada assim mesmo, com todos os meus defeitos. Eu não tenho a ilusão de querer ser perfeita. E isso precisa, é uma coisa que se a gente ficasse falando muito disso como psicóloga, eu iria lá no ventre materno, na criação, no sujeito que foi criado, onde ele só podia ser perfeito dentro de casa. Os erros não foram acolhidos, não foram abraçados, não foram entendidos. Então apanhou muito por errar, então ele cresce com aquela coisa de se descobrirem os meus defeitos, não vão me amar. Se eu mesmo descobrir os meus defeitos, então eu não vou me amar, eu vou me rejeitar. Autoconhecimento jamais, psicólogo jamais. Então essa também processo de cura também não vai haver. Esse autoconhecimento ele requer algumas atitudes. Né? E eu elenquei aqui algumas... Principalmente me entender como ser humano que é. Exato. Então, eu elenquei algumas atitudes que coadunam com o que você está falando. Primeira, a atitude quando você mergulha nesse processo de autoavaliação é ser sincero. Né? O que você está falando é exatamente isso, né? É difícil a gente olhar. A sinceridade realmente é importante. Em que nível você acha que essa importância da sinceridade faz no processo de autoavaliação? Sincero comigo mesmo. Isso, sempre conosco mesmo. Sim, é assustador quando a gente se pega. Eu, nos últimos tempos, tá? Nos últimos 2 anos, eu tenho me avaliado muito e tenho dito assim que é assustador às vezes o que eu presencio em mim mesma e eu fico pedindo a Deus e me trabalhando para eu não ser assim, não pensar assim, não agir assim. E a gente consegue, o bacana é que a gente consegue. A boa notícia é que o sacrifício realmente é um sacrifício, mas a gente consegue ser uma pessoa melhor. A sinceridade, ela entra aí como uma ferramenta de cura nesse processo. Se eu minto a respeito de mim mesmo, como eu vou mudar? Como eu vou me desenvolver? Eu nego. A mentira, no caso, é a negação. Então, não existe mudança se não existe um reconhecimento do erro. Então, é treinável, né? Além de ser sincero, a gente precisa treinar e não desistir no meio do caminho. Você que começa essa jornada de mudança, seja sincero, treine, não desista. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não é a coisa que acontece. Vou mudar, mudei. Não é um estalar de dedos, não é fácil, não existe perguntas fáceis quando se trata do seu interior, de você mesmo, do seu retrato. E outra coisa importantíssima, você está fazendo uma autoavaliação, não um julgamento. Você não está sentado num banco de réu, sendo você juiz de você mesmo. Você está fazendo uma autoavaliação de quem você realmente é. No próximo bloco, nós vamos trazer para você sugestão
de um questionário muito bacana. Você que está com o seu diário de bordo, você pode anotar, são sugestões onde nós elaboramos algumas perguntas que você vai anotar lá e ao responder, você vai começar a traçar o seu perfil, o seu retrato. Já voltamos. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Vamos lá, olha aí a gente de volta com sugestão para você elaborar um questionário muito legal para você começar o seu processo de autoavaliação. Então, na primeira pergunta, você de cara vai colocar lá quem é você. Quando você faz uma pergunta dessa, quem é você? Dá pra gente aí alguns elementos dessa pergunta aí. Quem é você? Parece meio estranho, né? Quem é você? Eu percebo, eu tenho, na clínica, né, quando eu estou atendendo, eu tenho um questionário lá que começa assim, eu sou, e pontinho para a pessoa continuar. A coisa que eu mais gosto de mim é pontinho, pontinho. Quer dizer, é um questionário de autoconhecimento. Eu noto que as pessoas têm uma dificuldade de responder essa primeira, que era para ser mais simples, eu sou. Aí a maioria das pessoas coloca o seu nome ali, fulano de tal. Então, assim, quem é você? Eu sou é a mesma pergunta. Quem é você? Quem é você? Quem é você, né? Aí é colocado que são as suas crenças, é um conjunto. Nós somos as nossas crenças, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos valores, quer dizer, aquilo que a gente valoriza, a nossa visão de mundo, aquilo que a gente tolera, aquilo que a gente faz. Isso é o que eu sou, o conjunto. E algumas pessoas, eu percebo que elas não sabem dizer isso a respeito delas mesmas. Então, geralmente fala o que faz, né? Quem é você? Eu sou pastor, sou psicólogo, sou doutor. Né? O nome, o que faz, exato. né? Só que nós podemos avançar um pouquinho mais, se não é? Sim, Dizer quem sou eu, o que eu acredito na vida, o que eu tolero, o que eu amo, o que eu não faço de jeito nenhum, o que eu gostaria de fazer apesar de nunca ter feito. Tá? O que eu faço sempre, mas eu gostaria de parar de fazer? Essa sou eu. Tá? Isso aí você tem que anotar, hein? Escrever isso. O que eu penso a respeito do mundo? Quais são os meus valores? Isso aí me identifica e diz quem eu sou. Eu preciso ir em busca, então, de quem eu sou. Ok. Segunda pergunta, você anota aí no seu diário de bordo.
O que você tem trabalhado? Olha bem a pergunta. O que você tem trabalhado? Nesse aspecto, como a gente pode elaborar algumas coisas? Sim, o que eu tenho trabalhado são as ações, né? A nossa movimentação da vida, o nosso lazer. Tem até uma ferramenta que usamos também muito na clínica, que é a roda da vida. Usa-se em coaching também, né? A roda da vida é dividida em fatias, né? Um círculo dividido em fatias, onde a gente vai ali colocando em categorias e ampliando que fatia representa maior parte da nossa vida. Então, em que eu tenho trabalhado? Trabalho, onde você tem investido lazer, tempo, né? Em que eu invisto mais no dia a dia, dedicação do tempo, tá? No trabalho, na diversão. Essa é uma tarefa muito importante de fazer, porque eu consigo ver aonde está sobrando e aonde está faltando investimento, tá? Em que eu tenho trabalhado. Isso aí. Essa questão de trabalhar em algo, em alguma coisa, é fundamental, até para você poder recolocar, ou melhor, relocar a questão do tempo que você investe. A pessoa às vezes passa o dia todo e fala assim: eu não tive tempo de fazer Exatamente. isso. Mas não teve tempo porque na hora produtiva você parou muito tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Tem gente que se diverte muito com essa coisa. Vamos nos divertir. Tem pessoas que gastam um tempo muito grande na diversão. E tem outros que no trabalham compulsivamente e não tem tempo para se divertir. Terceira pergunta, anota aí no seu diário de bordo. O que você tem? Você já viu, tem muita gente que fala assim: eu não tenho nada, eu já estou com 40 anos, já estou com 30, já estou com 50, não consegui nada, não tenho nada. No processo de autoavaliação, você vai fazer a pergunta: o que você tem? Começa a elencar o que você tem. Algumas coisas. Seria não só na relação patrimonial, que nós colocamos aqui. O que você tem? A pessoa coloca lá um carro, uma casa, um emprego. Ótimo, é isso também. Mas são as roupas que você tem, são os relacionamentos que você tem, social. Quer dizer, eu tenho amigos ali, acolá, amigos XYZ, são aquelas pessoas que podem te dar suporte. Isso faz parte do que a gente tem, tá? No relacionamento familiar, o que eu tenho? Quem são aquelas pessoas que você realmente pode contar? Isso faz parte, tá, da autoavaliação, porque quando a gente escreve é um registro a mais que a gente tem, além de só uma memória, uma lembrança. Isso, quando fica registrado, eu reorganizo algo que já estava organizado, eu faço uma reorganização dentro de mim e paro de dizer coisas assim como: eu não tenho nada. Se não é para mim, eu não tenho. Se não é para mim, eu não tenho nada. Porque nós sempre temos alguma coisa. Não existe uma pessoa, essa é a boa notícia, que não tenha nada. Essa pessoa não existe. Precisa apenas reconhecer, senão realmente você não vai ter. Mike Murdock, né? Essa frase de Mike Murdock: o que não é reconhecido não é celebrado, o que não é celebrado não é homenageado, e o que não é homenageado sai da sua vida. Ou seja, de repente você julga não ter mesmo, porque não reconheceu, não celebrou, não homenageou. Saiu da sua vida porque você não usa aquilo. E tá aí, se você elenca lá o que você tem, você vai descobrir que você tem muita coisa que você nem lembra porque saiu da tua vida. A quarta pergunta, importantíssima para você colocar no teu diário de bordo: onde você quer ir? Fantástico. Onde você quer ir? Num processo de autoavaliação, você precisa saber onde quer ir, senão você vai ser igual Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve, né? Então você precisa definir onde você quer ir. Como a gente pode subdividir isso aí? Sim, onde eu quero ir, onde eu quero chegar, tem a ver com foco, mas para eu ter foco, eu tenho que primeiro saber o que eu quero, tá? E focar naquilo que eu quero. Então, aonde eu quero ir? Para quem está perdido, né? Tem um dito popular que diz assim: para quem está perdido,
qualquer caminho serve, ou toda marca é caminho. E nós vivemos numa época hoje em que as pessoas dizem, quem não sabe o que quer na vida, fala, vou entregar na mão de Deus. Poxa, é muito triste ouvir isso, apesar de Deus ser quem Ele é, e a gente sabe quem Ele é preciso a gente saber o que a gente quer, e o autoconhecimento, a autoavaliação propicia isso. De onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, eu costumo fazer uma tarefa assim, vá por etapa, o que eu quero estar fazendo daqui a um ano. Se você achar muito um ano, 6 meses então, usa o teu tempo, tá? Ali, daqui a um ano, depois daqui 2 anos, depois onde eu quero estar daqui 5 anos e o que eu quero ter já construído daqui 10 anos. E nesse caminho, e pode variar o tempo, nesse caminho, você reconhecer, acolher pequenos fracassos, que eu não gosto nem muito desse nome, mas pequenos insucessos, digamos assim, e mudar um pouquinho a rota, mas o foco está ali, o objetivo está ali. Onde você quer ir. Meta, visão, sonho, você está focado em alguma coisa. Nós temos aqui uma elaboração já da nossa época de... Não vou dizer época de científico, porque eu sou novinho. Né? A época do Enem, onde a pessoa faz lá o Enem e ele coloca exatamente 10 profissões a seguir. Né? Isso não é foco. Olha só, eu vou fazer para medicina, engenharia, direito, arquitetura. Então você não tem foco, você não tem ainda uma definição. Isso não pode ser modelo para autoavaliação. Para autoavaliação você tem que saber aonde você quer chegar. Você precisa ter meta, você precisa ter sonho, você precisa ter visão, escrever isso no papel para não mudar o rumo nisso que a doutora Luzia chamou de insucesso. Pequenos insucessos. Vão acontecer na nossa vida muitos pequenos insucessos. Agora, parece que é assim, a gente falando, você tem que ter, parece que é um sofrimento fazer o autoconhecimento, a autorreflexão, mas não é não, gente. Olha, é libertador, é algo libertador, muito tremendamente maravilhoso, tá? Você acordar de manhã e saber exatamente quais as guerras que você escolheu guerrear. Minimamente te economiza energia de ficar lutando, conversando, fiado, investimento de recurso emocional e psicológico em causas que não vão te trazer nada, causas perdidas, outras causas não são perdidas, mas não são 100% suas, não depende tudo de você. Então, o autoconhecimento, ele aglomera, assim, ele é um conhecimento de você mesmo e das coisas que estão ao seu redor. Então é tremendo, libertador e é altamente prazeroso. Prazeroso. Então, a soma de todo esse questionário vai ser você, vai ser a sua estrutura, é o escopo, é aquilo que realmente você é, onde você está, onde você quer chegar, quem é você, quais são as suas aspirações, quais são as suas virtudes positivas, quais são as suas negativas, quais são as suas crenças limitantes. Tudo isso você vai extrair do questionário de autoavaliação. Eu espero que esse programa tenha sido tão bom para você como foi para mim e para a doutora Luzia. Forte abraço, te espero no próximo. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes.
Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show.